Vamos começar o programa falando do Antídio Lunelli, ex-prefeito de Jaraguá do Sul, pré-candidato ao governo de Santa Catarina pelo MDB. Semana passada fez revelações bombásticas aqui na Jovem Pan News de que o partido foi, o MDB, negociado, alheio ao presidente Celso Maldaner, né, que está afastado agora da presidência. Quem está conduzindo a presidência do partido é o ex-deputado Edinho Bez, e de que essa negociação com o governo teria sido de fato conduzida pelo ex-governador Eduardo Pinho Moreira. Mas hoje, agora há pouco, o Antídio encaminhou o documento aí para homologar o nome à convenção, quer dizer, ele está comunicando o partido que está colocando o nome à disposição agora de fato, né, na convenção partidária. Eu quero ouvir primeiramente o Juca, o que o Juca pode fazer de leitura nesse momento, haja vista que o MDB era a noiva mais cobiçada dessa eleição, mas as coisas mudam. O problema é quando a noiva cobiçada tem alguns amantes, né? Então ela já deixa de ser tão cobiçada assim, né? O deputado federal Celso Maldaner fez a sua inscrição para Senado, por isso se licenciou do cargo de presidente do partido, e o Edinho Bez foi convocado às pressas para ser aquele reconciliador, aquele para colocar panos quentes nas desavenças e unir o MDB em prol de um grande projeto. Infelizmente não é o que tem acontecido na prática, né? A bancada estadual, ela quer muito estar com Moisés, e o candidato oficial agora do MDB, Antídio Lunelli, que acabou de protocolar a sua inscrição para as convenções do MDB. Dia 23, dia 23, vem com muita força, né? Inclusive movimentando o setor econômico nos bastidores para apoiá-lo com força. Samuel, e aí, o que você acha também dessa situação do Antídio Lunelli? Porque me parece que é quase irreversível, né, que ele não seja candidato. Ele tem aí uma chance considerável, fez uma administração positiva em Jaraguá do Sul, mas política é articulação, né? Ele tem articulação, política é articulação e poder econômico. Poder econômico a gente sabe que o Antídio tem. Política é a arte de aglutinar. Pois é. O Antídio aglutina? Também é a arte de engolir sapos às vezes. Também. Mas era isso que eu tava pensando aqui na fala do Juca. Não foi uma entrevista que o Antídio deu aqui pra ti, né? Foi um desabafo. Ele desabafou, ele abriu o coração, ele criticou, pontuou e se posicionou perante a candidatura que ele quer levar para frente aí nessa campanha eleitoral que está se aproximando. Mas agora o que me vem aqui, até para a gente fazer um exercício na mesa, o MDB tendo a candidatura própria, quem será o vice do MDB? Esse é o maior problema, porque a gente já tem Patriota, PSD e União em conjuntos. Temos lá do outro lado, Republicanos e Podemos praticamente casados. Ali no Jorginho, o Patriotas estaria com o Jorginho, abriu mão, foi pro lado do Jean. Então o PL ainda busca, talvez com o partido do hoje deputado, mas é pré-candidato a Senado, Kennedy, também fazer uma articulação nesse sentido. Então tá bem complicado pro MDB. Acredito que o timing tenha passado, e na política é timing. Na política nós temos timing. Sabe o que me chama a atenção? Quando tem um debatedor que durante o programa sai do estúdio porque deve estar recolhendo alguma informação, não é? Pode ser. Esperamos que sim. Aí ele vai voltar, mas pode concluir aqui, a Fafá ia falar, né? Eu acredito que o Antídio tá indo pro tudo ou nada para não ficar menos feio para ele, né? Depois de todas as movimentações que ele fez, não conseguir emplacar ser candidato ao governo do estado por internamente, dentro do seu próprio partido, que é o primeiro apoio que as pessoas têm que ter. Mas sabe, Fafá, que isso também me deu curiosidade, mas até pra gente ter um diálogo, o engraçado foi que essa ala pró-Moisés sempre gritou, né? E agora, quando eles queriam casar, a ala anti-Moisés gritou. Eu tava muito quieta, era isso que eu queria dizer. Eu tenho aqui justamente o trecho em que o Antídio Lunelli, ele fala, né, dessa negociação e faz críticas ao ex-governador Eduardo Pinho Moreira. Eu separei esse trecho justamente pra gente ouvir aqui no programa de hoje, vamos ouvir. Mas a verdade tem que ser dita, tá? O nosso ex-governador Eduardo Pinho Moreira, tá, chegou em algumas entrevistas falar de que política é para políticos e não para empresários. Veja a barbaridade que esse homem falou. Isso não existe. Se não fosse nós, empresários,
esses cidadãos não estariam há tantos e tantos anos lá, pendurados. Aí então, né, a manifestação do ex-prefeito de Jaraguá do Sul, Antídio Lunelli, não sei que avaliação que vocês fazem sobre isso, mas me parece bem forte a crítica feita por ele, e como falou o Samuel, abriu o coração de fato. É que a gente está percebendo uma disputa interna do MDB que está sendo publicizada e a gente está acompanhando isso porque eles estão literalmente televisionando e colocando para fora essas desavenças para a gente acompanhar. O Antídio está indo pro tudo ou nada porque fica feio para ele depois de abrir mão de uma prefeitura que ele vinha fazendo com uma boa gestão. Fica feio para ele não ter esse apoio interno do MDB, fica feio para ele o MDB conseguir ser vice da chapa do Moisés e o Moisés não optar pelo nome dele, querer escolher o nome do vice do MDB. Então, acredito que seja esse movimento que ele esteja tentando construir para não destruir, digamos assim, desqualificar a liderança política dele. Só uma pergunta. Em 2018, na campanha, o MDB não foi nem pro segundo turno. Será que não estaria se repetindo isso novamente? Eu acredito que também tem uma outra questão que a gente não está levando em consideração aqui, mas a Fafá levantou essa bola, que a gente está vivendo a era das eleições digitais também, né? Então, é muito jogada para a torcida também, para colher a opinião pública, para entender o que está acontecendo. A gente tem visto muito isso também em relação às próprias pesquisas internas dos partidos. O que me parece do MDB, que a gente tem visto também, é como se fosse briga de dois irmãos, né? Do irmão mais velho e do irmão mais novo, que... Com os primos junto tudo, que é a bancada exatamente. E aí, o que acontece? Mesmo a pessoa estando, não de certa forma, errada, não é essa palavra que eu quero usar, mas que não tá tão com a opinião pública tomada, ela quer levar até o fim por ser turrão, porque fala assim, não, eu quero ir até o fim e quero decidir na mesa. Eu quero pegar justamente esse gancho das eleições digitais.